Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo vence, Palmeiras perde e os dois estão com a mesma pontuação. E a data FIFA pode ser decisiva nessa reta final do Brasileirão. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da rodada do fim de semana na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu, o Palmeiras perdeu, o Cruzeiro ficou no empate, uma rodada com tons rubro-negros. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia, beleza? Tô gravando esse vídeo na manhã de segunda e para quem não acompanhou, no fim de semana, o Flamengo recebeu o Santos e venceu por 3-2, numa atuação bem esquisita e que a gente vai debater aqui. O Palmeiras fez uma atuação horrorosa, assim, uma atuação ruim do início ao fim e perdeu para o Mirassol por 2-1. E o Cruzeiro, que tá nessa briga aí, meio que tentando chegar, acabou ficando no 0-0 com o Fluminense dentro do Mineirão, e com isso a pontuação do Campeonato Brasileiro ficou assim, tá? Aqui a tabela que eu peguei lá no app do Flash Score. O Palmeiras lidera com 68 pontos, o Flamengo também tem os mesmos 68 pontos e o Palmeiras segue na ponta porque tem uma vitória a mais, lembrando, o critério de desempate do campeonato, número de vitórias, o Palmeiras venceu 21 vezes, o Flamengo venceu 20, e o Cruzeiro, que poderia chegar a 66 e ficar apenas 2 pontos dos dois líderes, recebeu o Fluminense e acabou ficando no 0-0, e aí ficou lá para trás, né? Ficou distante 4 pontos de Palmeiras e Flamengo. Esses foram os 3 jogos envolvendo os 3 primeiros. E aí na quarta posição aparece o Mirassol com essa vitória, com essa excelente vitória sobre o Palmeiras. O Mirassol fincado e consolidado na quarta posição, 59 pontos. Só para ter uma ideia, o Mirassol já abriu 7 pontos para o primeiro time fora da vaga direta para Libertadores, tá? Aqui, se você vê ali na tabela que o Flash Score coloca, até o 5º colocado estão com esse azul escuro. Por quê? Porque os 5 primeiros vão a Libertadores direto, já vão direto para a fase de grupos. E o primeiro que estaria nesse momento indo para as 2 fases anteriores, a que a gente chama de pré-Libertadores, é o Botafogo. O Botafogo tem 52, o Mirassol tem 59. Então faltam 5 rodadas para terminar o campeonato e o Mirassol abriu 7 pontos dentro da zona de vaga direta. É uma campanha fantástica do Mirassol, é uma campanha histórica do Mirassol e ainda nesta semana, eu vou fazer um vídeo todo focado na campanha do Mirassol, tá? Então aguarde que ainda nessa semana eu vou fazer um vídeo focado na campanha do Mirassol. E aí a gente tem, com esse cenário, a gente tem a próxima, a rodada da data FIFA, que vai ser uma rodada em meio à data FIFA, porque Flamengo e Palmeiras têm jogo atrasado, né? Então o campeonato vai parar agora, porque a seleção brasileira já vai se reunir para os jogos contra Senegal e Tunísia. E aí, no dia 15, no dia em que a seleção brasileira vai entrar em campo para enfrentar Senegal, Flamengo e Palmeiras vão entrar em campo também. Então, no dia 15, 6h30 da noite, né? O Sport recebe o Flamengo lá em Pernambuco. O jogo vai ser na Arena de Pernambuco. E um pouco tempo depois, 9 da noite, também no dia 15, o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro. E esses 2 jogos podem ser 2 jogos cruciais para a liderança do campeonato. São 2 jogos atrasados, o Sport e o Flamengo da rodada 12, da rodada pré-Copa do Mundo de Clubes,
E o Santos e Palmeiras é um jogo atrasado da rodada 13, a rodada pós Copa do Mundo de Clubes. E esse jogo é um jogo que esses dois jogos podem ter um caráter muito importante. Por quê? Porque, como eu falei aqui já desde a semana passada, o Flamengo, para retornar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa de 2 jogos em que o Palmeiras não vença, por conta do número de vitórias. O primeiro jogo que o Palmeiras não venceu já veio, a derrota para o Mirassol, e agora o Flamengo precisa, para assumir a liderança, de um outro jogo que o Palmeiras não vença. Pode perder, pode empatar, e, logicamente, o Flamengo precisa ganhar o jogo. Agora nem precisa ganhar o jogo, né? Se o Palmeiras perder para o Mirassol, se o Palmeiras perder para o Santos e o Flamengo empatar com o Sport, o Flamengo já assumiria a liderança, porque passaria 1 ponto. Se o Palmeiras empatar com o Santos e o Flamengo ganhar do Sport, o Flamengo abriria 2 pontos de vantagem. Então, e essa rodada da data FIFA é uma rodada que claramente os dois não vão poder ter o seu jogo normal. Por quê? Porque tem desfalques. O Flamengo teve Danilo e Alexandro convocados. Então, ontem, por exemplo, jogou o Ayrton Lucas. No jogo contra o Sport, deve jogar de novo o Ayrton Lucas, porque o Alexandro vai estar na seleção. E o Danilo também. E nesse momento, o Léo Ortiz está machucado. Eu não sei qual o tipo de possibilidade que o Léo Ortiz pode jogar, porque o Léo Ortiz se machucou naquele choque de tornozelo lá, no tornozelo do Vitor Roque com ele, e depois jogou na partida decisiva contra o Racing na Argentina, e não jogou mais. Acho que está muito claro que o caráter ali era que o Léo Ortiz não tinha condição de jogo e jogou contra o Racing porque era um jogo muito decisivo, mas estava bem longe de estar 100%. E o Danilo vem sendo o zagueiro titular ao lado do Léo Pereira. O Danilo indo para a seleção, se o Léo Ortiz não puder jogar contra o Sport, o Flamengo vai ter que jogar com um dos 2 garotos, ou o João Vitor ou o Cleiton. Então, isso poderia ser um problema. Além de eventuais convocados para a seleção uruguaia, que até quando eu estava olhando aqui, estava gravando o vídeo, não tinha visto. Não sei se o Varela vai ser convocado, se o De La Cruz, que ontem foi titular, vai ser convocado, se o próprio Arrascaeta vai ser convocado. Então, e o Carrascal também já foi convocado, né? Então o Flamengo não terá Danilo, não terá Alexandro e não terá Carrascal. E ainda pode perder alguns dos uruguaios quando tiver a convocação. E no Palmeiras, a lista de desfalques é uma lista grande. O Palmeiras não terá Gustavo Gomes e Sousa convocados para a seleção paraguaia, não terá Vitor Roque convocado para a seleção brasileira e não terá Flaco Lopes convocado para a seleção argentina. Ainda pode perder o Emiliano Martínez e o Piquerez, caso venham a ser convocados para a seleção uruguaia. E também não terá o Andréas Pereira, que estava pendurado ontem contra o Mirassol e tomou o 3º cartão amarelo. Então, essas 2 partidas da data FIFA, elas podem ser muito decisivas para a sequência do campeonato, porque Flamengo e Palmeiras vão ter desfalques nesses jogos. O Flamengo enfrenta o Sport, que é o lanterna do campeonato. O Sport poderia até ter sido de fato rebaixado ontem, porque o Sport ainda tem 15 pontos, ainda pode ir a... Não, o Sport tem um jogo a menos, né? O Sport ainda pode fazer 18 mais 17, o Sport ainda pode ir a 35, que é a mesma pontuação do Vitória. E aí ele poderia tirar no saldo de gols, apesar de ser difícil. Então o Sport poderia ter sido matematicamente rebaixado ontem, mas é um virtual rebaixado muito improvável, é matematicamente remotíssima a chance do Sport se salvar. Mas é um time que vem fazendo alguns jogos interessantes, inclusive na rodada do fim de semana fazia um jogo bom contra o Galo, abrindo 2-0, até que deu uma perdida lá e tomou 4 gols em sequência. E o time do Santos, se quer alguma coisa no campeonato, o time do Santos, se quer sair da zona de rebaixamento, ele precisa ganhar do Palmeiras,
porque ele tá com 33 pontos, o primeiro fora da zona é o Vitória com 35, Vitória na rodada empatou em 0-0 com o Botafogo, ou seja, o empate não serve para o Santos, porque se o Santos empatar com o Palmeiras, ele vai a 34, continua dentro da zona e com o mesmo número de pontos do Vitória. Então o Santos precisa ganhar o jogo, e são dois jogos, repito, muito pesados para Flamengo e Palmeiras por conta dos desfalques da data FIFA. Os jogos em si, não gostei do jogo do Flamengo, acho que o jogo do Flamengo ele mostra mais uma vez aquele Flamengo lento, parecendo que não tem o senso de urgência, um Flamengo tocando a bola muito lentamente no primeiro tempo, parecendo que a qualquer momento eu vou ficar tocando a bola aqui e vou achar um espaço. Um Flamengo que até fazer 1-0 tinha tomado mais finalizações do Santos do que tinha feito finalizações do Santos. E aí depois do 1-0 no escanteio fechado lá cobrado, tem ali um enrosco ali no meio do caminho do Brazão e a bola sobra para o Léo Pereira finalizar ali até de uma maneira bem efetiva para fazer 1-0. E aí esse gol já na reta final do primeiro tempo parece que deu ali ligou o time do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz cobrou muito o time também no intervalo, e aí no segundo tempo o Flamengo voltou bem mais ativo, fez 2-0 numa belíssima bola, num belíssimo lançamento do Arrascaeta para achar o Carrascal, que não fazia um bom jogo. O Arrascaeta parecia meio disperso no primeiro tempo. No segundo tempo cresceu demais, um lançamento maravilhoso do Arrascaeta, o Carrascal entrou pela direita, bateu forte para fazer 2-0, e aí depois o Flamengo engrenou no jogo, o time do Santos ficou muito assustado, o Flamengo imprensou o Santos contra a parede, teve o lance do pênalti do Bruno Henrique, e que o Arrascaeta chutou na trave, deslocou o Brazão, chutou na trave. Logo depois o Igor Vinícius dá um passe horroroso pro Bruno Henrique, dá uma assistência pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique dribla o goleiro, empurra pra rede, 3-0, era um jogo tranquilo, um jogo que não tinha sido tranquilo no primeiro tempo, o Flamengo transformou em tranquilo, e o próprio Flamengo transformou num pandemônio na reta final. Tem uma questão aí de alterações, Felipe Luiz começou a mexer absurdamente no time, e essas alterações descaracterizaram demais o time. Não à toa, só para ter uma ideia, o Flamengo e o Santos fizeram 6 alterações, porque o Luan Pérez saiu com 15 do segundo tempo por protocolo de concussão, e aí os dois times ganham uma alteração a mais. O Flamengo fez as 6 alterações, e quando fez as 6 alterações, desconfigurou demais o time, né? Especialmente a entrada do Michael no lugar do Arrascaeta, né, que bagunçou muito o time. Depois o Everton Araújo entrou no lugar do Pulgar, e aí o time ficou muito bagunçado, e o Santos diminuiu em 2 gols em 2 minutos. O Bom Tempo fez 3-1 depois de um bate-rebate na área, aos 44 do segundo tempo, e depois o Lautaro Dias fez do 3-2 aos 46 do segundo tempo. E ainda o Santos ainda teve um contra-ataque pela esquerda para tentar finalizar, para empatar o jogo. O Flamengo travou a batida. Seria uma vergonha, né? O Flamengo abrir 3-0 e tomar o 3-3 do Santos. Mais uma vez mostrando que às vezes o Flamengo baixa muito o ritmo do jogo. Baixa demais a temperatura. O Flamengo teve baixa temperatura no primeiro tempo, faltando acelerar o jogo, faltando claramente passes mais rápidos, tentando tirar o Santos, que estava muito fechado da sua posição. E no segundo tempo, depois ali de fazer o 3-0, o 3-0 sai faltando 9 minutos para acabar, o 3-0 sai aos 36 do segundo tempo, e depois o Flamengo, depois das mexidas ali, das 3 mexidas finais do Felipe Luiz, descaracteriza demais, e o Flamengo baixa muito o ritmo de um jogo que parecia decidido e por muito pouco não vira um vexame histórico. No fim, a torcida foi muito participativa no jogo ontem, uma torcida que apoiou muito mais. Vendo pela televisão, a torcida do Flamengo cantou o jogo todo, e no momento central do time, central de tensão, não atrapalhou, não jogou contra.
apoiou muito. Então foi uma torcida muito participativa. No fim, uma vitória importantíssima que não teve traços tão bons assim. Só que o Palmeiras jogou muito pior, né? O que o Palmeiras fez em Mirassol foi impressionante. O Palmeiras jogou muito mal em Mirassol, mas muito mal mesmo. Um Palmeiras que começou com Gomes e Murilo na zaga, com Alan aberto pela direita lá, fazendo lá, puxando o jogo pela direita, Flaco Lopes por dentro e Felipe Anderson muito mal pela esquerda, com o Vitor Roque na frente. Foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, com a entrada do Alan lá na direita, que era algo muito pedido. Até ele fez um bom jogo. Mas um Palmeiras que entrou completamente abaixo fisicamente. Gustavo Gomes até falou sobre isso ao fim da partida. Um Palmeiras que foi absurdamente sufocado pelo Mirassol na saída de bola. Impressionante como o Palmeiras não conseguiu fazer uma saída de bola minimamente organizada e fluida. Aí entram os dois zagueiros, Gustavo Gomes e Murilo, mal. Entra o Andréas Pereira jogando muito mal. Os últimos jogos o Andréas Pereira vinha sendo o cara que organizava o Palmeiras. E assim o Mirassol começou fazendo o gol com 1 minuto, logo com o Gabriel, ali numa jogada pelo lado direito, usando o corredor de Felipe Anderson e Piquerez. Felipe Anderson foi muito mal no jogo. E o Mirassol mandou na partida praticamente do primeiro até o 30º minuto do primeiro tempo. Mandou. Teve oportunidade, o Carlos Miguel fez várias boas defesas. Jogou muito bem o time do Mirassol, com a entrada do José Aldo por dentro, bagunçando completamente a marcação do time do Palmeiras. O Mirassol fez 1-0, poderia ter feito 2, acabou tomando o gol de empate aos 30 minutos, num lance que muita gente reclamou de falta no Walter. Para mim não aconteceu rigorosamente nada. Tanto é que o Walter, antes de ser tocado, tá inteiro e soca a bola tranquilamente. E aí depois que ele soca, um choque casual, sem força desproporcional do Flaco com ele. E aí ele caiu e ficou reclamando falta. Depois, quando levantou, o Vitor Roque já tinha engatilhado a bicicleta para empatar o jogo. No momento que empatou, foi o único momento em que o Palmeiras deu uma equilibrada pequena no jogo. Mas mesmo assim o Mirassol continuava melhor. Só que depois dos 30 minutos, depois do gol de empate, o Mirassol falou, opa, vou pra cima de novo. E foi pra cima e enquadrou o time do Palmeiras. Do gol de empate até o 2-1, o Carlos Miguel fez pelo menos 3 grandes defesas. Então foi um Mirassol muito melhor, até fazer o 2-1 num gol de lateral. Num gol, numa assistência de mão do Reinaldo. E foi mesmo, assim, ele cobrou um lateral lá. A bola saiu muito forte, muito alta e descaindo certinho na pequena área. O Carlos Miguel hesitou e a bola caiu na cabeça do João Victor, que tocou para a rede para fazer 2-1. Esse gol saiu aos 47 do segundo tempo. E a sensação era, o Palmeiras tem que dar graças a Deus de ir para o intervalo com 1-1. E vamos ver o que o Abel vai fazer para mexer no time, para modificar o time. Só que o 2-1 aos 47 do segundo tempo, deu uma mexida no time do Palmeiras, que voltou com o Sousa no lugar do Felipe Anderson, com o Fux no lugar do Murilo. Duas boas mexidas, né? O Felipe Anderson uma partida horrorosa e o Fux para tentar melhorar a saída de bola. Só que no fim isso não aconteceu. O Palmeiras foi se desesperando, começou a procurar jogar a bola na área de qualquer jeito. E aí estava o Mirassol muito compenetrado, muito concentrado, o Walter muito concentrado. E no fim, se você pega aqui as estatísticas do segundo tempo, você vê claramente aqui que o Palmeiras foi menos efetivo, apesar de ter muito escanteio e de ter finalizar bastante. O Palmeiras finalizou 4 vezes no gol, nenhuma chance clara. O Mirassol, segundo os números do Flash Score no segundo tempo, o Mirassol finalizou 6 vezes, 2 no gol e conseguiu uma chance clara ainda, numa boa defesa do Carlos Miguel. Então, segundo tempo do Palmeiras, o Palmeiras foi tentando ter
teve até mais a bola, 58-42, mas tentando enquadrar o time do Mirassol, mas sem conseguir. O Mirassol conseguindo facilmente bloquear a frente da sua área e forçando o Palmeiras a jogar a bola na área de qualquer jeito. E no fim, vitória do Mirassol. Perder para o Mirassol não é nenhum... jogando na casa do Mirassol, não é nenhum absurdo, porque muitos times foram lá e perderam. O Mirassol invicto em casa junto com o Flamengo, os dois times que não perderam como mandante. Mas a atuação do Palmeiras foi uma atuação muito ruim. E o Gomes falou sobre isso, né? Uma entrega física muito abaixo. E de fato foi uma entrega física muito abaixo. E aí estão empatados Palmeiras e Flamengo com 68 pontos. Os dois com o mesmo número de pontos, a mesma pontuação. E a gente vai agora para essa data FIFA que pode ser decisiva. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. É só vir e clicar aqui nos comentários e deixar o seu comentário, além de clicar no primeiro link que está aqui fixado, que você baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!